Bom, vamos lá. Vamos dar início a essa primeira mesa coletiva. Ela tem duas características. A primeira é que nós quatro, esses quatro palestrantes aqui, somos membros da Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro, SPCRJ, que organiza esse evento. Uma segunda característica é de que a comissão científica da jornada pediu que cada um de nós enfocasse um autor, né? Então, cada um vai tomar por base um autor, não quer dizer que vai ser exclusivamente sobre esse autor, mas vai ter uma certa referência no autor. Então, coube a mim Freud, ao Alexandre Ferenczi, Regina Landim Lacan e Paulo Sérgio alguma coisa do Roussillon, não é isso? Então, 4 membros da SPC e 4 autores diferentes, tá bom? Eu vou dar as credenciais de nós todos primeiro, porque aí depois que cada um falar, já passa imediatamente para a fala do outro, sendo que cada um terá 25 minutos para expor o seu trabalho, tá bom? Então, Alexandre Jordão, aqui a meu lado, é membro psicanalista, presidente da SPCRJ, doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ, membro do Conselho Consultivo do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi, e autor do livro Narcisismo, do Ressentimento à Certeza de Si. Paulo Sérgio Lima Silva é psicanalista do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, né, CPRJ, membro psicanalista e supervisor da SPCRJ, doutor pela PUC de São Paulo, ex-professor nas duas instituições e no curso de especialização da PUC Rio de Janeiro. Regina Landim é membro psicanalista, supervisora, coordenadora de seminários da SPCRJ. E eu, Paulo Junqueira, sou membro psicanalista, supervisor, coordenador de seminários e atualmente coordenador da Comissão Científica de Ensino da SPCRJ. Tá bom? Então, começa comigo, depois será Alexandre, depois Paulo Sérgio e depois Regina Landim. Tá bom assim? Então, vamos lá. Até ontem, o meu trabalho não tinha nome, não tinha pensado, mas ontem eu pensei, vai chamar Narcisismo ao Vivo e a Cores. Eu acho que vocês vão entender por quê. Há alguns anos, neste mesmo salão, numa de nossas jornadas, apresentei um trabalho que, se eu não me engano, falava de moças louras e lagostas. Foi um sucesso, aplaudiram bastante, e no cafezinho que se seguiu, muitas pessoas vieram me cumprimentar, dar parabéns, e se também não me engano, alguém falou que tinha sido a melhor mesa até agora. Ou, quem sabe, o melhor trabalho, não sei exatamente. Eu estava me sentindo muito bem, bastante satisfeito, contente. Vamos entrar, vai começar a próxima mesa. Aí, o nosso querido colega Rodrigo Ventura, que também participa desta jornada, me fez o favor e a gentileza de trazer um trabalho espetacular, além de fazer uma apresentação veemente, política, persuasiva, justa. Mal acabou de falar e houve uma explosão de aplausos, gritos de uhul! A plateia em pé aplaudindo durante muitos longos minutos. Eu, que não sou bobo nem nada, aplaudi também. Fazendo jus aos meus muitos e muitos anos de análise, somos todos civilizados. Ou seria o mal-estar na civilização. Por essas e por outras, guardadas as devidas proporções, pelo menos no meu caso, imagina as sensações de Rebeca Andrade frente a Simone Biles, a cabra, a Goat, conforme o brinquinho que ela usava, e que são as iniciais de Greatest of All Time, a melhor de todos os tempos. E acredito que ela, Rebeca, lide bem melhor com isso, na medida em que uma, dizem, apoia e dá muita força a outra, fizeram até reverência para nossa campeã, como bem vimos. Bem diferente daquela patinadora no gelo, que conforme o filme Eu, Tônia, achou mais fácil quebrar as pernas da concorrente. Não é o meu caso. Os meus colegas aqui da mesa podem ficar tranquilos que os meus impulsos assassinos estão sob controle. Acredito eu.
O que me faz lembrar aquele trecho do poeta Heine, citado por Freud no Mal-Estar da Civilização, que diz assim: minha disposição é a mais pacífica. Os meus desejos são uma humilde cabana com teto de palha, mas boa cama, boa comida, o leite e a manteiga mais frescos, flores em minha janela e algumas belas árvores em frente de minha porta. E, se Deus quiser tornar completa a minha felicidade, me concederá a alegria de ver 6 ou 7 dos meus inimigos enforcados nessas árvores. Antes da morte deles, eu, tocado em meu coração, lhes perdoarei todo o mal que em vida me fizeram. Deve-se, é claro, é verdade, perdoar os inimigos, mas não antes de terem sido enforcados. Se pensarmos que o mal que me fizeram foram serem melhores do que eu, entendemos a relação disso com o narcisismo. O que me faz narcisicamente, vaidosamente, lembrar outro momento, outro escrito que apresentei certa feita, e peço àqueles que já o conhecem que tenham a paciência de ouvir mais uma vez, que diz assim: quando eu era pequeno, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, vi por uma porta entreaberta uma pequena cena, rápida em sua banalidade, mas que me marcou deveras. Estavam no corredor do apartamento em que morávamos meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu estava ali por perto, podia vê-los e escutá-los, mas eles não me viam. Vamos direto à cena. Meu pai, com as 2 mãos espalmadas, segurava o rosto de meu irmão, 2 anos mais novo do que eu, e olhando, embevecido, vira-se para minha mãe e diz satisfeito: este é o filho mais bonito que nós temos. Eu escutei perfeitamente bem. Este é o filho mais bonito que nós temos. O meu irmão mais novo, aquele que veio depois de mim, substituiu-me no posto de mais novo e ainda me fez o favor e a gentileza de vir mais bonito do que eu. O filho mais bonito que nós temos, foi o que ele disse. Meu pai, quer dizer, o meu irmão, praticamente um Rodrigo Ventura. Com aquela cara que vocês podem imaginar, de olhos estatelados, cambaleante, como que meio bêbado, fui andando para o meu quarto, deitei-me na cama e parvo invoquei as bruxas. O céu tornou-se escuro, de chumbo, soturno, raios iluminaram as janelas. A trovoada ensurdeceu a cidade, árvores foram arrancadas e eles foram arrastados numa enxurrada de lama, cobras, sapos e detritos, numa mistura fervente de fel e ódio. Pai, mãe e irmão. Não era eu o escolhido, não era eu o preferido. Eu que fiz todas as reverências, que acatei todas as regras, que obedeci todas as ordens, não era eu o mais bonito. O diabo agora era meu parceiro, a vingança minha irmã e o assassínio a minha meta. Tendo assim conhecido as profundezas do inferno da desvalia, tomei num átimo minha decisão: serei psicanalista. Era a única solução. Infelizmente, dada a compulsão à repetição do destino, não sei se adiantou muito. Pois é, eu estou aqui enquanto psicanalista para falar do narcisismo em Freud. Os antecedentes criminais estão todos colocados. E vocês sabem que narcisismo e agressividade andam de mãos dadas. A gratificação dos desejos narcísicos, isto é, ser bem-sucedido de alguma forma, fazer algum sucesso, é tão importante para o funcionamento de qualquer um quanto a gratificação dos desejos eróticos propriamente ditos. É o prazer do eu que muitas vezes, e na contemporaneidade principalmente, suplanta ou mesmo substitui ou ainda constitui o prazer erótico. A relação entre o prazer narcísico e o prazer erótico, suas diferenças, sua sobreposição, sua vicariedade, é o que é trabalhado por um autor que se diz inteiramente freudiano, Hugo Blestmar,
Blechmar, em seu livro O Narcisismo, estudo sobre a enunciação e a gramática inconsciente. Sendo assim, considerando que me coube falar do narcisismo em Freud e Blechmar se diz freudiano, acredito que toda vez que me referir a ele, estou dentro da proposta. Diz ele que a ideia de perfeição vem sempre da comparação. Se não fosse pelo contraste entre o ideal e aquilo que se vê como carente de determinados atributos, não haveria beleza, bondade, nem se poderia dizer que alguém é inteligente. O perfeito, o ideal, a beleza suprema, por exemplo, permite situar os demais numa escala de valorização pela proximidade ou não que se tenha em relação a ele. É esse sistema de preferências ou menosprezo que constitui o campo narcisista. Se Narciso pôde apaixonar-se por sua imagem, foi por vê-la como a mais formosa, por preferi-la a todas as outras que rodeavam e que ele já conhecia. Por isso, o sistema narcisista, e é sempre o sistema, exige pelo menos 3 elementos. O que escolhe, no caso vocês, a plateia, e 2 que possam ser comparados, eu e aquele outro, ou mesmo eu e esses meus 3 colegas aqui do lado. Não torço para que eles caiam das barras assimétricas, mas quem sabe? Minha irmã dizia que para minha mãe a vida era uma Olimpíada. Não creio que ela estivesse totalmente errada, considerando o que estamos discutindo. Mas como é construído esse sistema narcisista proposto por Blechmar? Alguém já disse, numa de nossas jornadas, que a amamentação não é só bico do seio e boca do bebê, mas olho no olho. E é por aí que Blechmar vai. Diz que a pulsão se apoia na satisfação da necessidade, da fome, tal como Freud propõe toda a teoria do apoio, que afirma que depois da mamada, o bebê quer repetir aquela sensação de prazer oral que teve, a experiência primária de satisfação. E além de satisfazer a fome, quer agora satisfazer o desejo sensual, o prazer proporcionado à boca, a zona erógena oral. Diz Blechmar, o que procura a criança? O leite, o mamilo ou o olhar da mãe? O leite é o objeto da necessidade, da fome. O mamilo, objeto erótico. E o olhar, objeto do prazer narcísico. O bebê vê os olhos encantados da mãe e quer repetir essa experiência também. Esses prazeres múltiplos não são excludentes e podem combinar-se, mas o prazer narcísico pode dominar o campo intersubjetivo. O olhar encantado da mãe ao amamentar captura o desejo da criança e o fixa nesse empenho de se identificar com aquilo que fascina o outro, ou seja, o falo. Há um jogo entre a necessidade da fome, o desejo erótico e o desejo do outro. Freud estruturou toda a teoria sexual pela experiência primária de satisfação, as zonas erógenas, a sexualidade infantil, o inconsciente, o recalque, as neuroses, tudo em cima do desejo e da pulsão sexual. Mas mamar é também olho no olho. A criança percebe o fascínio dos olhos da mãe. Para Freud, esse encantamento sem limites é a reedição do próprio narcisismo da mãe, já abandonado, agora projetado na cria. O bebê é tudo para ela, não tem defeitos, tudo se transforma em qualidade, sua majestade o bebê. Ele agrada só por existir, por ser o filho. Agrada sem fazer nenhum esforço, é tudo perfeição, mesmo que tenha cara de joelho. É uma graça, dizem mamãe e papai para o pequeno joelho. Esse conjunto de maravilhas superlativas é o eu ideal desfrutado pelo eu real e estabelecido para sempre. É um raro momento quando somos todos Rodrigo Ventura. Mas, com o tempo, mamãe começa a fazer certas exigências. Fazer cocô na hora certa, não chorar muito, não fazer pirraça, ser bonzinho, bonitinho, estudioso, educado, inteligente, etc, etc. E ainda por cima nasce o diabo de um irmãozinho. Bem, agora há toda uma pauta de conduta, de exigências para se ser amado. E o bebê, assim como todos nós, vamos procurar atingir essa meta, esse ideal do eu, que uma vez atingido, nos faria tão amados quanto quando éramos o eu ideal.
E aí perseguimos esse ideal, ansiamos por ele, nos esforçamos. Ser amado pelo outro, nos conformando com suas exigências, pode inclusive prevalecer sobre o prazer sexual propriamente dito, o olhar do outro que me valoriza, que me consagra. O problema na psicanálise não é só sermos punidos por transgredir as proibições e satisfazermos a pulsão sexual sem freios, mas ao não cumprirmos os ideais que a cultura nos impõe, deixar de sermos amados, admirados, perdermos valor frente àqueles que sustentam nossa autoimagem e ficarmos entregues ao desamparo. Assim se constrói o sistema narcísico estudado por Blechamar, paralelo ao sexual. Mas vejam, a pulsão sexual investe o eu, é a grande inovação do texto de 1914. E o eu é também libidinal, mas são prazeres diferentes. Agora, pretendo enfocar um pouco mais algumas questões que o próprio artigo de 1914 de Freud traz e que me causam perturbações. Quais seriam essas questões? O narcisismo pode ser visto como uma fase entre o autoerotismo e a escolha de objeto, mas ele não é apenas uma fase, ele é um modo perene de satisfação da pulsão e é básico na constituição do eu. Mas há alguns problemas aí. Quando se diz que alguém é narcisista, o que se entende por isso? Que ele ama a si mesmo, que ele só ama a si mesmo e é completamente indiferente aos outros, como Freud diz dos grandes animais ou das belas mulheres plenas em sua autossatisfação? Ou são pessoas que fazem tudo para serem amadas pelos outros, se enfeitam, se exibem, malham bastante, compram roupas caras, tiram fotos de viagens, entre outras coisas mais, e sequer enxergam o outro tão ocupadas que estão consigo mesmas. Mas nesse caso, elas não estão plenas, autossatisfeitas, e há quem diga que elas penam na sofreguidão de conquistar a admiração do outro. Elas querem agradar a qualquer custo, nem que seja destruindo os concorrentes, como a patinadora do filme. O narcisista está satisfeito consigo mesmo ou ele está procurando o fascínio do outro? Outro ponto dessa questão, escolha narcísica de objeto e escolha anaclítica de objeto. Na primeira, Freud lista algumas possibilidades de que a pessoa ama alguém que seria o que ela foi, o que ela gostaria de ser, uma parte dela, por aí. Vejam a questão, o narcisista está autossatisfeito ou o narcisista ama o objeto externo? Se entendermos a primeira versão, o narcisista ama a si mesmo. Parece que ele não faz nenhuma escolha de objeto externo. Ele ama seu próprio eu. Outra coisa é quem ama o objeto que está fora, quem se apaixona, quem abre mão de si em favor do outro. Pensando por aí, cheguei a dizer em nossa jornada interna que Narciso, aquele do mito, não era narcisista, na medida em que ele amou aquele objeto que ele viu no lago. Ele queria aquele objeto intensamente, tanto é que se jogou para obtê-lo, em vão, infelizmente. Mas a lenda de Narciso é só um exemplo, um símbolo da chamada escolha narcísica de objeto, que parece uma contradição, o amar-se a si mesmo no outro. Porque sim, alguém pode, com muita intensidade, desejar o objeto externo como Narciso no lago e mesmo assim ser narcisista, porque o que ele não vê é que o tal objeto é uma projeção de si, um espelho, ele ama a si mesmo no outro. O que pode ser um caminho de frustrações e decepções na medida em que o outro não corresponda a tudo aquilo que se projete nele. Ele, o objeto externo, impertinentemente às vezes, é ele mesmo e não a projeção do narcisista. Ele não se comporta de acordo, o que causará inúmeras turbulências na relação. O outro tipo de escolha, chamada anaclítica ou por apoio nos exemplos de Freud, indica que aqueles a quem amamos são baseados nas figuras dos que nos criaram, nos protegeram e não o nosso próprio eu, mas mãe e pai ou aqueles que desempenham essas funções. Soa estranho, não soa? Vamos ficar amando mamãe e papai para o resto da vida e isto ainda seria considerado uma escolha preferível à narcísica? Também
Também, se a constituição do eu se dá na inter-relação com o outro, na identificação com o outro, se eu sou o outro, borra um tanto essa divisão entre o objeto narcísico e o anaclítico. Seria todo amor sempre narcísico? Está bem, o narcisista pode amar o objeto externo, tal como na lenda, só que o objeto é uma projeção de si mesmo. É uma escolha de objeto, mas é narcísica. Por outro lado, pode ser diferente, e pensei uma terceira via que tem muito a ver com nossa atualidade. O narcisista, em vez de se projetar no outro, ele se exibe, se enfeita, se enche de valores para captar a admiração do outro, mas, depois disso, ele vai gozar sozinho. Não lhe interessa uma relação com o outro, ele não quer ninguém. Ele agora tem um eu supervalorizado, o qual ele oferece ao pulsão. Ele diz para a pulsão: não precisamos de ninguém, eu posso bastar a você. Você pode gozar comigo mesmo. Mas esse eu precisa estar valorizado pelo outro, daí a exibição que vemos nas redes sociais. Isto é, o olhar fascinado do outro é o combustível de um orgasmo solitário entre o eu e a pulsão. Isso é narcisismo, e narcisismo contemporâneo. No luto, algo parecido acontece. A diferença é que, neste caso, se perdeu o objeto externo, e o eu, então, se molda com as características do objeto perdido para oferecê-lo à pulsão, dizendo: você pode me amar, eu sou igual ao objeto que se foi. Outra questão, a chamada autoestima, termo que pode esbarrar numa psicologia da consciência, da adaptação, e que alguns autores atentos às raízes libidinais do conceito vão preferir chamar de amor de si. Quais as relações desse amor de si com o narcisismo? Se dissermos que uma pessoa é narcisista, soa alguma coisa patológica, uma alocação do amor mal sucedida. Mas se dizemos que alguém tem uma autoestima alta, soará bastante saudável. Qual a diferença? Por incrível que pareça, esse tema que parece tão contemporâneo está lá no texto de Freud de 1914. A autoestima, ou o amor de si, é formado por 3 elementos. O primeiro é um resto do narcisismo primário, aquele de Sua Majestade o Bebê, que mesmo que tenha sido destronado, restam lembranças, um gostinho de que fui maravilhoso. O segundo elemento é quando se atinge o ideal do eu, quando se cumpre alguma exigência do ideal do eu. Faço um bom trabalho, sou generoso, sou amigo dos amigos, qualquer coisa que seja valorizada e que eu atinja em alguns momentos. E o terceiro elemento é quando se dá a satisfação da libido objetal, isto é, quando amamos, mas somos amados de volta. Aumenta a autoestima, o autoconceito, como dizem alguns. E existe a famosa balança entre a libido do eu e a libido do objeto. Se a libido sai do eu e investe o objeto, a pulsão está ligada no objeto e o eu diminuído. É o caso do apaixonamento, onde o objeto é tudo e o eu um servo medroso e dedicado. Mas a libido pode voltar ao eu e o eu se engrandecer. Pode se engrandecer a tal ponto que entrará em delírio megalomaníaco típico da psicose. Eu sou Deus. Aliás, foi observando esse estado que Freud se propôs a escrever o artigo do narcisismo, discordando de Jung em relação à psicose, mantendo o aspecto libidinal, enquanto Jung procurava tirar a importância da pulsão e da sexualidade da psicanálise, atitude inaceitável para Freud. Uma última questão, o eu e o sujeito do inconsciente. Sabemos que em algumas linhas da psicanálise, a direção do tratamento opera um discurso, vai lidar com o sujeito do inconsciente, vendo o eu como um conjunto de identificações fixadas de cunho imaginário, resistente aos movimentos pulsionais, aos quais cabe o tratamento colocar em movimento, relativizando as fixações egóicas. Não é reforço de eu o que importa. Como fica a ideia que vimos com Blechmar de que as gratificações narcísicas são tão importantes quanto as eróticas propriamente ditas, quando sabemos que gratificação narcísica é o gozo do eu, que nessas linhas teóricas não é o que importa.
Durante alguns anos, pratiquei um certo tipo de meditação. Conheci muitos meditadores, muitos professores de meditação e nenhum deles se dizia iluminado. Nem o próprio guru da Índia, chefe dessa linha, se dizia iluminado. Krishnamurti dizia que deveríamos ser como nuvens flutuantes e entendi isso como alguém que já tivesse aberto mão do seu ego, portanto, das suas gratificações narcísicas. Na verdade, Alice seria mais radical, porque a nuvem flutuante já teria aberto mão também dos seus desejos eróticos. Conheci e conheço muitos psicanalistas, alguns iluminados, no sentido de serem pessoas de grande conhecimento, grandes clínicos, e não no sentido indiano do termo. Mas acho difícil pensar que haja algum que possa ter aberto mão inteiramente do seu prazer narcísico em algum nível. Aqui mesmo, se alguém diz que sua roupa está bonita, ou que você está com uma aparência jovem, ou que o seu trabalho é o melhor de todos, temos um prazer narcísico. Qual a relação disso com a direção do tratamento de operar com um discurso, com o sujeito do inconsciente e não privilegiar um eu carente de elogios, demandante de amor? Acho que poderíamos pensar na balança da libido do eu e da libido do objeto proposta por Freud, ou de sua outra fala, dizendo que precisamos começar a amar o outro para não adoecermos afogados no amor de si. Talvez o equilíbrio seja importante. Podermos, sim, ter as nossas gratificações narcísicas passageiras, às quais não precisamos nos apegar, mas termos condição também de apreciar o outro, gozar com ele, amá-lo, sem que isso nos ameace em nossas reservas narcísicas. Quando Glenda Jackson não foi buscar o seu Oscar de melhor atriz do ano, porque estava muito empenhada trabalhando numa peça em cartaz naquele momento em Londres, disse ao repórter que a questionara: os prêmios são simpáticos, mas irrelevantes. Concluindo, quero dizer que, apesar e além das pequenas e das grandes diferenças entre ódios e amores narcísicos, devemos, enquanto psicanalistas, continuar a nos perguntar: por que a guerra? Muito obrigado. Obrigado. Vocês estão brincando. Então vou passar a palavra agora ao Alexandre. Eu dedico esse trabalho a Raquel Steinberg. Vitor, você põe o segundo? Obrigado, Paulo. Estou achando meu trabalho muito chato depois do trabalho do Paulo. Alô? Pois é, acho que é muita metapsicologia. Eu vou tratar do narcisismo em Ferenczi. Não ficou bom, não. Ficou grande, ficou fora. Bom, vou ler. Eu intitulei o meu trabalho Introjeção, Paradoxo Narcísico e Descentramento Narcísico. Benilton falou muito hoje de descentramento do eu, né? Eu vou usar, isso é um termo que a gente tem ouvido muito. Recentemente a gente ouviu o Jogondar na sociedade, em agosto, falando em deflação narcísica. Eu prefiro descentramento, a minha fala eu acho que vai esclarecer por quê. O que norteia essa exposição hoje é essa frase do Ferenczi: só podemos amar, reconhecer os objetos à custa do nosso narcisismo.
É isso, no fundo, que eu vou discutir. Essa passagem de um texto de Ferenczi de 1926 é o que norteará as considerações dessa exposição. O que desenvolverei aqui é o exame do quanto suas considerações, sejam elas metapsicológicas, clínicas, políticas, etc., situam-se intrinsecamente no terreno do narcisismo, desde os seus primeiros passos no universo conceitual psicanalítico. Para tanto, começarei pelo conceito de introjeção, sua primeira e mais importante contribuição ao manancial conceitual da psicanálise. A introjeção aparece pela primeira vez em 1909, num dos seus primeiros ensaios teóricos em psicanálise, Transferência e Introjeção. Ferenczi conhecera Freud 2 anos antes por intermédio de Jung. Foi tal seu encantamento pela psicanálise que já em 1908 arrisca-se propositivamente nesse novo campo com um rico e inovador texto sobre a ejaculação precoce, publicado em uma revista médica de Budapeste. É inovador tanto no tema quanto na perspectiva em que o aborda e nas considerações e conclusões que propõe, que nos escusaremos de não examinar aqui. Logo no ano seguinte, apresenta-nos o conceito de introjeção. A demonstração mais eloquente do quanto esse conceito é pertinente e mais, o quanto representa um acréscimo produtivo, criativo e explicativo à metapsicologia freudiana, acontece no primeiro dos ensaios de Freud sobre metapsicologia, que veio à luz em 1915, Pulsões e Destinos da Pulsão. O timing aqui é importante. Nos permite entender o quanto Ferenczi foi inovador e precursor de alguns desenvolvimentos teóricos de Freud, em particular do conceito de narcisismo. Isso acontece porque, mesmo que em 1909 o conceito de narcisismo ainda não existisse no repertório conceitual psicanalítico, é dele que se trata. Ferenczi, desde o princípio e a vida toda, produz suas considerações, reflexões e contribuições sempre, ressalto, invariavelmente, no terreno do que Freud conceituará como narcisismo em 1914. E isso antes mesmo dessa noção existir teoricamente. Que o primeiro uso que Freud faz do termo introjeção apareça em um texto imediatamente posterior à introdução ao narcisismo só comprova isto. É como se Freud, agora de posse da noção do narcisismo, pudesse finalmente enxergar tanto a pertinência quanto o alcance teórico do conceito de introjeção. O faz incorporando-o definitivamente ao vocabulário psicanalítico. Outra forma de dizer isso é a seguinte: para que a introjeção alcançasse seu sentido pleno, ela ainda carecia do conceito de narcisismo, que só aparecerá em 14. A consequência imediata disto é que, uma vez concebido, esse conceito se enredará de tal forma com a noção de introjeção que será impossível, a partir de então, dissociá-los. Não é mais possível falar de narcisismo sem levar em conta a introjeção, nem vice-versa. A introjeção é uma noção tão impactante, com tantas consequências técnicas, que a metapsicologia que permanece ainda, para a metapsicologia, que permanece ainda um continente a ser explorado. Aqueles que se dedicam a essa tarefa acabam invariavelmente produzindo contribuições extremamente impactantes no campo conceitual psicanalítico. O melhor exemplo é a noção de cripta de Marietta Rock e o quanto ela traz densidade e, ao mesmo tempo, entendimento para a dimensão trágica e mortificadora do trauma ferenziano. Foi também o que experimentei com o desenvolvimento da noção de narcisismo defensivo, impossível sem a noção de introjeção. Mas o que é introjeção? Em poucas palavras, por isso demasiadamente imprecisas, é a inclusão do objeto na esfera do eu. Ou seja, é já, de saída, uma perspectiva metapsicológica que parte do ponto de vista do narcisismo para pensar a relação com o mundo. Vejam que é exatamente essa perspectiva de Freud ao lançar mão da analogia da ameba no primeiro capítulo de Introdução ao Narcisismo. Assim como a ameba emite pseudópodes para capturar a partícula sólida na fagocitose, o investimento objetal emitiria porções de libido narcísica ao encontro do objeto, com uma diferença fundamental. Enquanto a ameba procede ao recolhimento do pseudópode após a captura do objeto, trazendo-o para o interior
interior do seu organismo unicelular, a introjeção opera a inclusão do objeto na esfera do eu sem produzir tal recolhimento do investimento libidinal, mas efetivamente expandindo as fronteiras do eu a ponto de engolir o objeto. Essa é uma característica fundamental do movimento de introjeção. Não é trazer o objeto para o interior do eu, mas estender o eu até o objeto, capturando-o lá onde ele está e ficando por lá. Aumentando por um só tempo a área, o volume e a complexidade do eu. O objeto, enfim, torna-se parte do eu e o enriquece. É para salientar esse movimento que vai do centro para a periferia, ou do núcleo fechado para uma exterioridade aberta e posterior refechamento, que Ferenczi se vê obrigado, em 1912, a escrever um pequeno artigo intitulado O Conceito de Introjeção, que eu cito aqui agora. Descrevi a introjeção como a extensão ao mundo exterior do interesse de origem autoerótica pela introdução de objetos exteriores na esfera do ego. Insisti nessa introdução para sublinhar que considero todo amor objetal, ou toda transferência, como uma extensão do ego ou introjeção. Em última análise, o homem só pode amar a si mesmo, e a ele só. Amar um outro equivale a integrar esse outro no seu próprio ego. É a essa união, continuo a citação, é a essa união entre os objetos amados e nós mesmos, esta fusão desses objetos com o nosso ego, que chamei de introjeção. E repito, estimo que o mecanismo dinâmico de todo amor objetal e de toda transferência sobre o objeto é uma extensão do ego, uma introjeção. Fim de citação. Tal entendimento permitirá a Ferenczi formular posteriormente, depois do aparecimento do conceito de narcisismo, a máxima: todo amor é amor narcísico. Acontece que esse movimento é também seletivo no sentido de abolir diferenças e originalidades específicas do objeto. Ao capturar o objeto, o ego se enriquece e se agiganta, por um lado, mas, por outro, destitui o objeto de algumas características por demais singulares e alheias ao universo narcísico. Assim como eliminamos a casca e o caroço da manga ao ingeri-la e não a incorporamos integralmente, destituímos o objeto daquilo nele que é demasiadamente diferente de nós mesmos. Gosto de dizer que aparamos as arestas do objeto para torná-lo mais parecido conosco. Narciso acha feio que não é espelho, né? Nos ensina Caetano. Assim chegamos ao segundo tema dessa apresentação, o paradoxo narcísico. Ele se manifesta de duas formas, uma das quais magistralmente ilustrada na frase citada como epígrafe, que nos serve de guia nessa apresentação. Ambas são estruturais, ou seja, inerentes ao próprio narcisismo, seu modo de constituição e as implicações daí decorrentes. A primeira delas, inegociável, está implícita na própria noção de Sua Majestade o Bebê. Ao entender que o narcisismo é fruto de uma invenção de dois adultos que se ocupam do ou dos adultos, não precisa ser dois só, né, que se ocupam do recém-nascido, Freud explicita, apesar de não desenvolver, uma contradição de solução impossível. Para mim, enquanto sujeito, e para todo sujeito, em consequência, ali onde me quero mais eu, no âmago do meu narcisismo, onde me quero mais autônomo e original, o que eu encontro é o outro, uma criação de outros sujeitos. A segunda forma de ocorrência do paradoxo narcísico nos interessa mais, pois é uma implicação direta da própria dinâmica do investimento libidinal. É ela que está ilustrada na frase que serve de epígrafe. Novamente, já está em Freud, mas, mais uma vez, ele não desenvolve plenamente. Isso Ferenczi o faz. O raciocínio aqui é simples e direto. A partir de introdução ao narcisismo, podemos formular uma analogia do investimento libidinal, para além da ameba, de uma gangorra de libido, em que os dois extremos da gangorra são ocupados pelo eu ou pelo narcisismo, de um lado, do outro, pelo objeto ou pela realidade. Como a libido é uma só,
Qualquer elevação do nível de libido de um polo implica necessariamente a divisão desse mesmo nível de libido no polo oposto, como uma gangorra. Freud entende que o investimento libidinal no eu gera uma sensação de engrandecimento do eu, a onipotência, traço maior da megalomania. Em oposição, o esvaziamento libidinal do eu é vivido como desamparo. Considerando que no nível do narcisismo operamos de maneira binária entre somente duas possibilidades, 0 ou 1, o ser ou o nada, vida ou morte, entendemos que a diminuição do investimento libidinal no eu a nível primário constitui ameaça de morte. E aqui, morte psíquica não se diferencia de morte fisiológica ou orgânica. O que Ferenczi nos apresenta no texto da qual a citação foi retirada é um exame aprofundado das implicações desta constatação. A conclusão é clara. Todo investimento objetal representa uma ameaça narcísica. É um paradoxo em si mesmo, pois a posse do objeto pode representar um ganho narcísico significativo. Basta lembrar que um dos caminhos para a eleição do objeto do tipo narcisista é buscar no objeto um complemento narcísico, nas palavras do Freud, o que se queria ser. É uma escolha de objeto compensatória no sentido de que o objeto pode exercer o papel de acessório narcísico que vem preencher as lacunas do narcisismo próprio do sujeito. Mas ainda assim, também disputará investimento libidinal com o eu, ou seja, também constitui uma ameaça. Não é à toa que entre os dois textos em que Ferenczi mais se dedica ao que podemos chamar do seu entendimento particular da metapsicologia do narcisismo, são exatamente aqueles em que examina a questão do princípio de realidade. O primeiro é de 1913, o desenvolvimento do sentido de realidade e seus estádios, anterior, portanto, ao texto sobre o narcisismo de Freud e quase uma introdução a este último. Nele, Ferenczi apresenta a trajetória em 4 estádios que levaria o indivíduo de uma situação de plena onipotência e total desconhecimento do mundo externo e dos objetos do mundo, o período da onipotência incondicional, vivido no útero materno, até a aquisição da linguagem e a plena interação com o mundo externo no período dos pensamentos e palavras mágicas. De uma forma excessivamente resumida, podemos dizer que, nessa época, Ferenczi entende que o que exige do ínfans a renúncia aos estádios anteriores, impulsionando ao reconhecimento da realidade e a aquisição da linguagem, é a frustração. É porque o bebê se frustra ao fazer o mundo atender às suas demandas que ele recorre gradativamente a métodos mais adequados de intervenção sobre esse mesmo mundo. O mais eficiente deles, a linguagem. Note-se que mesmo na 4ª e última etapa, tanto o pensamento quanto as palavras ainda preservam um elemento onipotente como fórmulas mágicas de atuação sobre a realidade. A se salientar aqui somente o sentido desse movimento, de dentro para fora, do centro para a periferia, do narcisismo para o objeto, um descentramento narcísico. No segundo exame do tema, do princípio de realidade, ele vai bem mais longe. Em O Problema da Afirmação do Desprazer, Progressos no Conhecimento do Sentido de Realidade, de 1926, Ferenczi se propõe a reexaminar a questão e apresentar correções e acréscimos à concepção anterior. A novidade agora é a noção de pulsão de morte e o texto de Freud sobre a negação. Acompanhemos o raciocínio de Ferenczi. O ponto de partida é a afirmação de Freud, de 1925, no texto da negação, que vincula o próprio diferencial prazer-desprazer ao narcisismo. Freud afirma aqui que, de início, o ínfans considera tudo que é prazeroso como sendo seu próprio, pertencente ao seu eu, e tudo que é desprazeroso como sendo externo ao eu, ou seja, pertencente aos objetos ou a uma realidade externa. A consequência lógica imediata disso é a conclusão de que, cito Ferenczi, o primeiro passo doloroso para o reconhecimento do mundo externo consiste certamente em se dar conta de que uma parte das boas coisas não pertence ao ego e que é preciso distingui-la enquanto mundo externo, seio materno.
Mais ou menos ao mesmo tempo, o ser humano deve aprender que pode se produzir, inclusive no interior de si próprio, isto é, no próprio ego, algo desagradável, ruim, de que é impossível se livrar pela alucinação ou de outra forma qualquer. Ou seja, fim da citação, né? Ou seja, é uma operação que acontece em duas frentes. O reconhecimento da realidade ou do objeto implica necessariamente uma operação que ataca o próprio narcisismo e o destitui da exclusividade do que é bom e prazeroso. Além disso, implica necessariamente a aceitação de que o eu também está repleto do que é mau e doloroso. Mas não o fazemos, todos nós seres humanos, de bom grado. Na verdade, lutamos e tentamos nos apegar aos velhos estratagemas alucinatórios que garantiam a integridade e a onipotência narcísicas anteriores e insistimos em refutar a constatação que, em última consequência, coloca o eu próprio em pé de igualdade com a realidade externa e os objetos do mundo em termos qualitativos. Ambos são ambíguos, têm aspectos bons e ruins ao mesmo tempo. O resultado é a ambivalência que passa a imperar no próprio interior do eu. O conflito não se dá mais exclusivamente, eu acho que é originariamente uma ideia do Ferenczi, né? Ou a partir do Ferenczi a gente chega a ela. O conflito não se dá mais exclusivamente entre o narcisismo e a realidade, ou entre o sujeito e o objeto, mas passa a habitar o interior do próprio eu, encarado como um inimigo interno. O inimigo interno é um termo que o Ferenczi usa. Em outros termos, a ambivalência que está presente em toda e qualquer relação de objeto também está presente na relação do sujeito consigo mesmo. O próprio narcisismo seria, portanto, inexoravelmente ambivalente. É uma formulação extremamente inovadora e absolutamente original. Com Ferenczi, não se trata mais de conflito exclusivamente entre diferentes instâncias psíquicas, como em Freud, mas também de um conflito interno à própria instância egóica. Ambas as classes de conflito coexistem, mas lutamos contra isso. Cito Ferenczi novamente. A reconciliação com o inimigo interno é, para o homem, a tarefa mais difícil de cumprir. Fim de citação. É que, a nível narcísico, do tudo ou nada, qualquer ataque ao eu é vivido como iminente ameaça de aniquilamento, ou seja, morte. A reação natural é lutarmos energicamente contra qualquer coisa que ataque qualquer ínfima parcela do eu. Cito novamente Ferenczi. Uma destruição parcial do ego é tolerada, mas apenas com a finalidade de construir, a partir do restante, um ego capaz de resistir, de resistência ainda maior. É como no jogo de xadrez, o jogador oferece a torre para provocar o checkmate, retomar o velho modo onipotente de funcionamento narcísico. A questão dialética aqui é que, sem uma plena reconciliação com o inimigo interno, um contato integral com a realidade fica impossibilitado. Conclusão: permanecemos todos delirantes em maior ou menor grau. Ou, citando Ferenczi, existem patentemente diferentes graus no desenvolvimento da capacidade de objetividade. E vejam que nem precisei entrar na discussão de se o eu é tratado como objeto ou não no narcisismo. Para encerrar, gostaria de retomar as postulações do narcisismo defensivo e suficientemente bom, que desenvolvi na minha fala de abertura da jornada, que, no fundo, fruto da tese de doutorado. E retomar o papel fundamental da análise pessoal no processo que leva do funcionamento defensivo ao suficientemente bom, que aqui aparece como descentramento narcísico. É um raciocínio simples e direto. Enquanto permanecemos atrelados a uma organização e a um modo de funcionamento narcísicos que são defensivos, restringimos sobremaneira a nossa objetividade, o contato efetivo com a realidade e com os objetos do mundo. Para que esse contato se torne mais eficiente,
este próprio modo de organização e funcionamento do eu deve ser modificado no sentido de que as perdas narcísicas decorrentes da relação objetiva com os objetos deixem de ser vividas como ameaças de aniquilamento, tornando-se passíveis de serem aceitas e com as quais se pode conviver. Continuarão desagradáveis, são perdas efetivas da onipotência narcísica, mas agora parciais, frustrações, dissabores ou impotências convivíveis, não mais desamparo com iminente ameaça de morte. Só assim alcançaremos a capacidade de sentir que Ferenczi entende como fundamento axial do analista sensível que ele preconiza ser e buscou ser. Obrigado. Passamos agora a Paulo Sérgio. Alô? Tá ligado? Alô? Tá. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite via Guilhermina Bourgeois para eu participar da... Estão me ouvindo bem? Tá. Não? Agora, fala mais alto. Para participar dessa mesa, me sinto muito honrado. Bom, o meu trabalho vai um pouquinho na contramão dos trabalhos aqui da mesa, assim vai ter uma outra direção. O trabalho se chama Uma Rima para Narciso, um título meio estranho, mas eu vou explicar logo no início. E eu divido em 3 partes. Nas Águas de Narciso, a primeira parte, Imagens do Mito e a Clínica da Rima, as 3 partes. Bom, eu gostaria de começar com uma epígrafe do Roussillon, que eu acho que vai dar uma espécie assim de bússola, uma espécie de norte, qual é a direção que eu vou levar nesse trabalho. A epígrafe, que eu acho maravilhosa, ele diz o seguinte: não podemos compreender o destino de Narciso sem pensar no que aconteceu com a sua mãe, sem pensar que, tirando dele todos os espelhos, ele estava impedido de se conhecer, o que colocava o seu narcisismo num impasse. Quando temos Narciso no nosso divã, vamos tentar entender por que ele não se conhece. Vamos nos perguntar qual foi o espelho que ele não encontrou na vida. Tá? Esse é mais ou menos o norte que eu vou seguir. Bom, a ideia, quando eu digo que é um trabalho algo diferente, é que eu vou tentar fazer uma reavaliação, assim, talvez para alguns ouvidos assim, razoavelmente estranha e original do mito, incluindo assim, aspectos até que me surpreenderam e eu acho que vão surpreender a vocês também. E vou dar leves pitadas de Roussillon. Por favor, não me cobrem muito nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, uma palavra sobre... Eu gostaria que começasse os 25 minutos a começar daqui, senão não vai dar. Para evitar que eu fale com muita pressa. Bom, em primeiro lugar, uma palavra sobre o título, Uma Rima para Narciso. Esse título é alusão a um poema de um poeta francês, Paul Valéry. É um poema sobre o infeliz jovem descrito pelo mito. A obra dele, esse poema, ele está construído de uma maneira assim, tradicional, que a cada verso se segue um outro fazendo uma rima, à exceção do último verso, que fica solto, sem nenhuma rima. Daí o título, Uma Rima para Narciso. Com isso, me parece que o autor, com uma sensível originalidade, ele quis indicar, não é uma ficção que a gente cria, né? O desamparo de Narciso, que ficou privado de um encontro com o outro que teria ajudado a se constituir. A ausência de rima, então, sugere o vazio, o nada, o abismo das águas, a morte. Proponho, então, salvar Narciso desse mergulho fatal
colocá-lo no divã, encetando, como fizeram alguns outros autores, uma tentativa de explorar alguns meandros de sua subjetividade, pouquíssimos conhecidos da sua história. Que lhe seja oferecido assim, então, um novo lago, onde ele não veja apenas um reflexo de si, mas uma alteridade que lhe garanta uma reflexividade, de modo a liberá-lo de sua solidão, propondo uma nova rima para a sua existência. Narciso, ele esteve mal falado, digamos assim, até metade do século passado, ou, se queremos amenizar, mal compreendido. Esse mal falado é no sentido de que a abordagem do mito ressaltava costumeiramente aspectos descritos como caracterológicos da personagem, indiferença, frieza, distância, desafetivização, etc. Não só no âmbito da pesquisa sociológica, mas também como no da compreensão psicológica. Sobre essa última compreensão sociológica, a obra de Lasch, nos anos 70, sobre a cultura do narcisismo, transpôs o essencial do mito para a sociedade contemporânea e detectou as características acima mencionadas num funcionamento de um novo tipo de subjetividade. A crise do capitalismo tardio, segundo o autor, teria, aqui um pouquinho de história e sociologia, teria engendrado a emergência de um tipo predominantemente narcísico, associado ao declínio do homem público e à dominância do individualismo. No território da perspectiva sociológica, a visão severa e algo pessimista de Lasch foi modulada em 1980, a partir de um intenso debate sobre sua obra. A célebre conferência Cortlandt sobre o narcisismo, em Nova York, teve resultado questionamentos, confirmações e rejeições. Dessa discussão emergiu, de modo geral, um narcisismo mais moderno, encarado de um outro modo, como expressão de um mecanismo necessário para a sobrevivência. Ele constituiria, aspas, uma resposta à perda da subjetividade gerada pela racionalidade capitalista. Em última instância, aspas também, uma forma de busca subjetiva da subjetividade perdida. O que ganhou evidência, portanto, tudo na sociologia, por enquanto, né? Foram os movimentos que configuravam uma resposta ao desamparo a que os indivíduos estavam expostos na sociedade contemporânea. Destaco dessa coleção um artigo cuja originalidade do título me chamou a atenção: Narcisismo depois da queda. O que havia no fundo do lago? O autor sugere que no fundo do lago encontravam-se latas de cerveja enferrujadas, velhos sapatos destruídos, enlameados, enfim, todos os detritos da sociedade de consumo, os quais, metaforicamente, constituiriam o lodo que impediria qualquer renovação da imagem do século XX. No decorrer dessa apresentação, eu vou tirar partido dessas observações, mas no âmbito psicanalítico. O que é que Narciso, e aí é que está o pulo desse trabalho, teria realmente visto ao se debruçar sobre o lago? Existem várias interpretações. Algo semelhante, falei mais da coisa sociológica, né? Algo semelhante se passou a partir dos anos 50 aproximadamente com a questão de Narciso no campo psicanalítico. Houve uma mudança de tom bastante significativa. O trabalho de Kerben sobre a personalidade narcísica, embora tenha ressaltado muito a psicopatologia, pôs em evidência detalhadamente as características de um novo modo de funcionamento subjetivo. Mas foi com Corrut que a jovem personagem do mito, transportada para a cena clínica, pôde ser melhor interpretada. Ganharam sua transferência, sua fúria, seus movimentos de aproximação simbiótica ganharam especial relevo na obra desse autor.
A partir dessa época, constituiu-se em relação ao tema do narcisismo uma nova sensibilidade, que, de certo modo, também traduzia avanços na teoria e na técnica da psicanálise. O jovem da lenda era então contemplado com um olhar mais benigno e compreensivo em relação ao seu estranho comportamento. Imagens do mito, segunda parte. Abordo agora o mito grego, dando destaque a alguns pontos que me parecem mais relevantes. Me baseio basicamente nas metamorfoses de Ovídio. Narciso é o jovem das águas. Nelas ele foi engendrado, nelas ele buscou algo, mas também nelas encontrou seu fim. Filho de Liríope, como vocês sabem, uma ninfa das águas, a de voz suave e macia como um lírio. De Céfiso, um rio turbulento e ruidoso, ele foi concebido a partir de um estupro. Esse é o ponto que eu vou me deter assim com mais ênfase. As águas movimentadas de seu pai certamente não lhe permitiram a constituição, um rio tão caudaloso, né, de uma imagem nítida e tranquila em que pudesse se mirar. E a mãe, assustada, o privou de todos os espelhos, possivelmente o dela próprio, não é? Ao ouvir de Tiresias que ele só sobreviveria se não visse a própria imagem. Durante seu desenvolvimento, desfalcado de algo fundamental da constituição da subjetividade, Narciso nutria-se do olhar dos outros como uma fonte de reconhecimento. Sua extrema beleza, sua aparência, seu exterior chamavam a atenção. Mas, como costuma acontecer com as pessoas ditas narcísicas, essa confirmação nunca o saciava e nunca era integrada. Ele necessitava de outra confirmação, de outra mais e mais outra. Estabelece-se, nesse caso, uma busca incessante de um outro, entretanto, esse percebido com as características de um espelho real, ou seja, como uma superfície plana, fria, mantido à distância, espaço de puro olhar onde não há toque. Esse é o ponto que eu vou me deter agora. Rousseau enfatiza. O mito de Narciso expressa, olha que frase estranha, a dialética entre o olho e a mão. Explico melhor. A inclusão do elemento mão, Narciso é visto, desperta paixão, mas dela foge. Quando a ninfa Eco, que havia por ele se encantado, se aproxima, ele diz: não me toque, prefiro morrer a ser tocado por ti. É a morte, assinala Rousseau, que está implícita no tocar. É sabido que, num certo nível, a proibição do tocar se dá de um modo natural no processo do desenvolvimento. Anzier, no Eupele, sustenta que o tudo tocar do bebê é aos poucos inibido pelos sucessivos nãos que os adultos dão e substituído em parte pelo olhar, que mantém a distância, e pela palavra, que apenas designa o objeto de interesse. O interdito edípico instalado mais adiante vai implicar em novas nuances para a permissão, proibição, tocar. Já se sabe que fica sexualizado, etc. No caso de Narciso, entretanto, fica subentendido que esse tocar teria sido algo proibido desde sempre, jamais vivenciado, e que, ao se realizar, atravessaria a sua pele, a sua superfície e despertaria na sua interioridade sensações até então anestesiadas. O faria, então, sentir. Esse é o ponto. Essa é a questão central, o impedimento de sentir. Mas qual a razão desse desconhecimento ou evitação dos sentidos que seriam evocados pelo toque? A cena do lago aponta para um desvendamento, pois à medida que nele se debruça, uma descoberta, uma nova percepção acontece. Fica, contudo, a indagação. Eu ia dizer a indignação, né? O que realmente teria visto Narciso, aquela pergunta que eu fiz, que teria derretido sua algidez, impelindo para outra dimensão, ativando as emoções regressivas associadas ao interditado desejo de tocar.
Na narrativa clássica, que todo mundo conhece, Narciso se depara com a própria imagem. Os primórdios da vida haviam-lhe ficado devendo essa vivência, e a confusão regressiva eu-outro se reedita, ou melhor, se cria pela primeira vez. Deslumbrado com a imagem, isso que a gente sabe, né? Apaixona-se por ela. Há unanimidade na interpretação do mito que sua percepção inicial era de que ele tinha a ideia de que se tratava de um outro. Mas ao tocar nesse que parece um outro, a imagem se esvanece, as feições do outro se desfazem. O objeto desejado revela-se intangível e indiferente. Uma interpretação mais radical, aí vamos avançar algumas casas, hein? Da cena do lago, na verdade, uma ficção bastante criativa é oferecida por Carvalho, um analista paulista, quando propõe que aquilo que Narciso vê nas águas é Liríope aprisionada, cativa de Céfeso, deparando-se com a brutalidade presente de sua concepção, algo que teria ficado alijado assim das suas informações. Ele não é filho do desejo, ele é filho da violência. Esse autor complementa: Narciso vai se deter então para sempre nessa cena primordial, que é o segredo sobre si mesmo que deveria evitar a todo custo. A consequência dessa revelação explicaria a sua algidez necessária para esfriar suas intensidades, as quais, na verdade, evocariam o sentir, né? Evocariam a violência original, cujo registro se preserva longínquamente clivado no interior de sua subjetividade. O não ser tocado, então, o não sentir, agora se explicam como que garantiriam a eficácia dessa clivagem. Claro está que na história das personalidades em que o narcisismo predomina, não se encontra necessariamente o registro de um estupro, estrito senso, é óbvio. Mas talvez a presença de traumas e invasões no sentido winnicottiano do termo. O artigo do sociólogo que eu citei antes, do lodo, etc., também pode vir em nosso auxílio, inspirando uma visada psicanalítica que forneça nuances à hipótese radical mencionada. O lodo, os detritos encontrados no fundo do lago poderiam simbolizar o sujo, o feio, o imperfeito, totalmente dissociado da beleza ideal, imperturbável de Narciso. Eu estou pulando uns pedacinhos aqui. Bom, enfim. Retomando o mito e a cena do lago, existem outras versões para o desenlace final. Uma delas, Narciso se mata com uma espada, outra ele vê a imagem de uma possível irmã, enfim, não importa. Eu destaco ainda uma outra versão que eu encontrei muito interessante e que faz digamos assim, uma conexão com essa ideia de que ele teria visto a cena da violência original da concepção dele. Nessa versão, Narciso se golpeia na cena do lago, da morte, né? Incessantemente na beira do lago. Trata-se de um analista francês chamado Hadot. Ele diz: isso seria a expressão de uma exaltação sadomasoquista que provocaria a morte através da intensidade, ou seja, um encontro com um sentir, não é, que teria lhe sido vedado, descontrolado. Essa colocação me levaria a pensar numa perpetuação do sentir, nem que seja a partir de intenso sofrimento. Se retomamos a hipótese de Carvalho, a violência que Narciso inflige sobre si replicaria a violência que ele vislumbra no lago. A mão brutal do pai sobre o corpo dolorido da mãe. Narciso, então, estaria agora aprisionado numa dramatização da cena primária, que já então não produz o nascimento, mas inflige sofrimento e conduz à morte.
Experiências correlatas podem ser encontradas na clínica atual, especialmente entre jovens. Aproximo declarações e atos de diferentes pacientes. O eu não sinto, tem muitos pacientes jovens que vêm com essa história, bem comum atualmente, expressa um vazio mortífero de subjetividades carentes de ideais, circunscritas ao aqui e agora, que se entregam a experiências radicais de risco, alguns tipos de esporte para os quais não tem uma boa preparação, ao ficar com desenfreado nas baladas, hoje BG 25, não é? A brigas gratuitas nas noitadas. Parecem com isso querer recobrir um espaço sem nome e sem forma, um nada interior que escapa a representações. Mas também no cortes infligidos, em especial em algumas pacientes mocinhas, que nelas se percebe a tentativa de encontrar, se não uma resposta, mas o registro de uma dor e de um sofrimento indizíveis, não simbolizados, mas tornados concretos e reais. O eu não sinto radical, descrito no mito, também poderia ser encontrado mais adiante no percurso do desenvolvimento sob forma do que eu chamaria um núcleo narcísico, mais específico ou parcial. Por exemplo, na bela indiferença narcísica, no distanciamento intelectual do obsessivo, ou até mesmo nos evitamentos do fóbico, que só sente suas preocupações em relação à segurança e ao medo. A clínica da rima, a parte final. Juan José Saer, num romance que eu recomendo a todos, chamado O Enteado, ele nos diz: nunca se sabe quando se nasce. O parto é uma simples convenção. Muitos morrem por terem nascido, outros apenas nascem, outros mal nascem, são abortados. A propósito de nascimento, a tradução para o português do artigo de Joyce McDougall, conhecido de vocês, substituiu com sensibilidade o source, fonte do título original, por nascente. Narciso à procura de uma nascente. Embora essa ideia não seja desenvolvida no artigo, fica implícita a possibilidade do encontro no lago sugerir uma revisão do nascimento de Narciso, ou melhor, cada Narciso com que nos deparamos na clínica. Mas antes, uma palavra sobre quem são esses pacientes. Como se apresentam na clínica? Rosenfeld, num livro excelente chamado Impasse e Interpretação, privilegiando o critério acessibilidade, propôs uma classificação desses pacientes polarizando-os entre os de pele fina e os de pele grossa. Os de pele fina seriam aqueles mais sensíveis àquilo que mais adiante se denominaria sofrimentos narcísicos. Percorrem suas existências algo mancos, sem um estofo suficientemente consistente para abandonar a instalação de um ego ideal mal estruturado e frágil em favor de um ideal do ego. Já os de pele grossa, aí a barra é mais pesada para a gente na clínica. Constituir-se-iam, em geral, fixados em um traço de sua personalidade, a beleza, a inteligência, a graça, a força atlética, etc., como um apoio para eternizar o arremedo de um self grandioso, sustentador a qualquer preço de sua identidade. Eu sou o máximo, o melhor atleta, o mais inteligente, etc. Penso hoje até numa paciente com cerca de 65 anos que se sustentou a vida inteira com base numa invulgar inteligência, mas com um sensível prejuízo de sua vida emocional. Arrogante, buscava se impor em todos os relacionamentos e ambientes, até a proximidade do envelhecimento. E a perda repentina da mãe arremeteram a uma profunda melancolia, a um luto sem fim, em que foram todas atualizadas as perdas do passado então negadas e projetadas em um futuro sem saída, sem cor e sem esperança. Roussillon, aquelas
pitadas que eu prometi, ele destaca em alguns trabalhos. Aos poucos, aspas, os analistas começaram a se deparar com a psicose, as depressões, a perversão, problemática do limite, borderlines, etc., como possuindo uma característica em comum, a centralidade da problemática de uma patologia do narcisismo. Suas reflexões focalizam os sofrimentos narcísicos identitários. Ele sustenta a hipótese de que manifestações dessa patologia derivam de uma organização defensiva, de um traumatismo primitivo clivado, o que vem de encontro aos aspectos do mito reavaliados nesse artigo. Levando em conta as dificuldades na abordagem e no manejo das sessões dos pacientes que apresentam essa patologia, enfim, ficam claras as dificuldades na abordagem no manejo que apresentam essa patologia. Mencionei a possibilidade de a clínica oferecer um novo lago para Narciso. Estou terminando. Sugiro, em primeiro lugar, o não uso das interpretações, ao menos no momento inicial. Nesse momento, com apoio, na metáfora daquele sociólogo, interpretar seria conectar os detritos do fundo do lago, o lodo do reprimido, do traumático, daquilo registrado como feio e sujo ou violento e que seria certamente vivenciado como insuportável. A gente pode perceber cobras e lagartos, mas boca que usa, é melhor se recolher. Os primeiros reflexos que deveriam ser percebidos nesse novo lago transferencial seriam o de um objeto capaz de realizar a função duplo de si. Como propõe Marion Minerbo, esse objeto é necessário para que a pessoa consiga empatizar consigo mesma e instalar a matriz simbólica para metabolizar a alteridade. Roussillon, ao descrever a primeira relação narcísica, que chama de paradoxal, a denomina homossexualidade primária em dobro. Por que paradoxal? Pois o dobro, nos diz ele, se refere a um outro, a um semelhante, a um espelho de si, mas a um outro. Não há confusão entre si próprio e o duplo. Esse deve ser suficientemente semelhante para ser um duplo do paciente, mas suficientemente outro para não ser o próprio. A atitude empática, então, seria constituída por uma aproximação dessa posição, dessa matriz, tentando-se, na medida do possível e devido às devidas proporções, reeditá-la. Terminando. Ferencz, como já assinalou Alexandre, foi o primeiro analista, que eu saiba, a propor o uso da empatia como ferramenta clínica com alguma regularidade e ênfase. Também Corrut consegue, no final dos 50, uma posição de destaque para a empatia. Anfühlen, no original, significaria a faculdade de sentir com o outro, ou ao pé da letra, sentir dentro do outro. O matiz fornecido pelo prefixo ein sugere algo que ultrapassa a superfície, sendo necessário contato com uma interioridade, com um dentro. Como decorrência natural, entraria em discussão o estatuto da neutralidade no campo clínico. Sem que esse estatuto seja abandonado, a questão da neutralidade, torna-se necessário revisitá-lo e revisá-lo para que ele não ofereça os reflexos de um lago opaco, sem sentido, o eco de uma palavra distante e vazia. Último parágrafo. Quando esse movimento se desenvolve de modo satisfatório, estariam criadas as condições de esse outro encarnar, na transferência, o papel de um terceiro. No mito, nem Liríope, nem Céfiso puderam assumir essa função. Com o impedimento da mirada reflexiva, Narciso, então, se tornou presa de uma busca compulsiva do olhar especular do outro que confirmasse, mais do que a sua aparência, a sua própria existência. O terceiro seria aquele que propiciaria aos poucos a inclusão do temível clivado, o lodo, etc.
né, a violência, transformando aquilo que seria apenas reflexo em uma reflexividade. Ou seja, a possibilidade de simbolização e ampliação da subjetividade. Seria a chance de desvegetalizar Narciso, não mais condenando-o a transformar-se em flor entorpecente, para finalmente humanizá-lo. Tá? É isso. Alô? Bom, gente, vocês já devem estar cansados e o meu narcisismo está desse tamanho. Mas, enfim, eu tenho que apresentar um autor que eu gosto muito e que, por outro lado, tem uma visão um pouco particular do narcisismo e que o que eu vou trazer justamente porque ele é colocado em 3 fases. Bom, eu vou conseguir falar de tão perto. Vamos lá. Então, o Lacan, a obra dele é dividida em 3 momentos. O Lacan do imaginário, que é o início da obra, o Lacan do simbólico, que é quando ele entra realmente no domínio dele, que é a fala e a linguagem, e mais tarde ele começa a falar de um Lacan do real, do sintoma, coisas que estão sendo desenvolvidas até hoje pelos lacanianos. Bom, como o narcisismo vem do imaginário, eu vou pegar o primeiro Lacan, que é o Lacan também que me é mais familiar. Mas, apesar disso, eu aprendi muito fazendo esse trabalho e eu acho que ele vai trazer uma noção um pouco, quer dizer, tem um pouco de tudo que nós vimos aqui, mas tem uma coisa muito particular, que é a relação de similitude absoluta do um com o outro. Então, eu vou pegar um pouco, vou resumir, eu vou pegar aqueles artigos do princípio, vou pegar a família, que foi publicado com o nome de Complexos Familiares, vou pegar alguns artigos dos escritos e vou pegar aí eu já não gostei tanto, porque ele é repetitivo, mas alguma coisa do que ele publica no Seminário 1, que é o primeiro seminário público que ele profere. Bem, eu acho que eu vou começar. Eu gostei muito do texto dos complexos familiares, que eu já conhecia bastante, mas que eu tenho a impressão que o Lacan quer se comunicar com os colegas, explicando muito, e ele é um pouco diferente do que ele ficou depois, mais conciso e mais fechado. É um pouco como Freud, porque quando eu fui fazer meu mestrado, eu estudei lá aqueles primeiríssimos textos, as correspondências, e as pessoas me olhavam estranho, e eu fui descobrindo uma opção de coisa que ninguém trata, porque ele estava se explicando. É isso, mas quem sabe poderia ser aquilo, e a gente vai aprendendo junto. Bom, agora eu vou ficar um pouco mais no texto. Não, eu vou fazer primeiro uma observação. Em francês, tem 2 termos para falar de eu, o je e o moi. E
tudo, em geral, é traduzido por moi. O ideal do eu é ideal do moi, o eu ideal é moi ideal, tudo isso. Agora, o Lacan reserva o je, porque senão o título de um artigo ia ficar incompreensível. Ele reserva o je para o sujeito do inconsciente. Então, são aquelas tiradas numa análise em que algo se anuncia do paciente e que são ricas para o desenvolvimento da análise dele. Bom, isso posto, vamos lá. O Lacan vai cuidar, nesses primeiros escritos, da instituição familiar. Ele dialoga com os etologistas, que são especialistas na psicologia animal. Então, a palavra gestalt também é uma palavra que ele usa muito, mas a gente vê que ele vai virando um pouco as coisas, né? E ele diz que, enquanto que o comportamento animal é fixo, a gente fixo e colocado lá numa... Eu vou falar daqui a pouco, vou ler um pouco mais. Os animais teriam instintos que seriam fixos e determinados segundo as espécies. E, naquela época, se usava muito mais o termo complexo, porque tinha o famoso complexo de inferioridade, então, e tem o complexo de Édipo, que esse foi entronizado na psicanálise de uma maneira geral. Então, o que acontece? Ele foi distinguindo instintos animais absolutamente fixos e determinados, parecendo às vezes absurdos, como a marcha do salmão para se reproduzir contra o fluxo do rio. A corrente vem de um lado e o salmão vai sendo pescado, porque ele vai pulando contra a corrente para chegar lá onde ele nasceu e poder se reproduzir. Então, os instintos são assim, são as abelhas que continuam a botar o pólen num casulo que está furado e vão enchendo eternamente. Isso são as experiências dos psicólogos e dos etologistas, que estudam muito isso e que eu me lembro, Lacan falando, e eu me lembrando da faculdade, os instintos, e a gente aprender, entrando em contato com esse tipo de pensamento. Lacan diz, olha, complexo é totalmente diferente. Nos complexos, a gente está diretamente ligado aos humanos e à sociedade, à cultura. A gente entra numa cultura. Bom, agora eu vou ficar um pouco mais... Aí ele também vai, com isso, com esses primeiros textos, ele vai fazer a releitura dele da sexualidade infantil, que é o segundo dos ensaios do Freud sobre a sexualidade, e que ele foi reformulando, que é um texto que Freud, né, reformulou o tempo todo. Ele constata inicialmente, Lacan, agora eu estou lendo mesmo, a prematuração dos bebês humanos. Eles nascem muito menos preparados para a vida autônoma do que os bebês animais. Isso os destina a um extenso período de íntima convivência com outros que lhes asseguram a vida e o desenvolvimento. Outros de quem dependem, que os envolvem em um universo de fala e de injunções que os inserem em uma cultura determinada. Agora, tem uma coisa importante desses primeiros tempos. Nos primeiros tempos, do nascimento até o desmame, o bebê, embora revelando
interesse pela aproximação e pelo afastamento das pessoas que cuidam dele e sendo atraído pelo rosto humano desde os primeiros dias de vida, demonstra angústia e mal-estar causados pela adaptação insuficiente às condições do ambiente, que rompe o equilíbrio parasitário da vida intrauterina, o que nenhum cuidado materno compensa. Essa ilusão do cuidado materno, eu tenho uma colega que trabalha no hospital pediátrico. E ela diz, olha, é ótimo o hospital pediátrico. As enfermeiras, as assistentes sociais, as residentes têm uma ilusão de que o cuidado materno é maravilhoso, genial, que a mãe que não se apresenta lá é porque, enfim, ela é má, ela é horrorosa, mas ela tem que cuidar da comida, do marido, dos outros filhos, então ela vai lá de vez em quando e cuida como pode, isso no hospital e em casa. Quer dizer, os cuidados maternos podem ser maravilhosos, mas todo mundo aqui que foi mãe sabe que diz assim, ai, pelo amor de Deus, e eu? Onde é que eu fico nesse carnaval? Eu preciso beber água, preciso almoçar, preciso, sobretudo, dormir. E o cuidado materno é isso. Não é esse paraíso que a gente imagina e a gente sabe disso. Por outro lado, então, nesses primeiros tempos, o que acontece com o bebê? São tempos, diz o Lacan, de canibalismo fusional, ao mesmo tempo ativo e passivo. E o desmame pode ser aceito ou recusado. Sua recusa manifestaria o apetite de morte. Isso a Olanier diz também, que o bebê deseja ou tem desejo de não desejo e vai, aí tem essas mortes súbitas de recém-nascido, umas coisas que ficam meio inexplicadas, mas que revelam essa questão do desejo de não desejo. Não é todo mundo, e a gente sabe disso, pela pulsão de morte, que está muito afim de sair por aí aceitando o trabalho que dá a viver. O desmame pode ser, então, aceito ou recusado, e a recusa manifestaria o apetite da morte e o retorno ao útero, o retorno àquela homeostase inicial. Poder-se-ia falar de ambivalência, mas aí o Lacan já começa. Antes que seja concluído o reconhecimento do próprio corpo e do mundo externo, e, sobretudo, na ausência de um eu, essa ambivalência só vai ser significada a posteriori. E este é a grande importância do narcisismo para Lacan. É aí. Bom, eu sei lá. Lacan destaca os seguintes complexos: complexo do desmame, complexo de intrusão e, afinal, o nosso conhecido complexo de Édipo. Detalhe importante: desde então, ele acentua os cortes. O desmame interrompe a relação primitiva com a mãe. Na intrusão, outros, vivenciados como iguais, interrompem a sensação de ser único, absoluto, como Freud dizia, sua majestade, o bebê. O momento pleno do eu ideal, que Lacan vai conceituar de um modo um pouco diferente. No Édipo, enfim, o pai viria para introduzir a lei simbolizada por outra interdição do incesto. Eu vou poupar vocês da definição de complexo do Lacan, porque não tem grande novidade. Vamos lá. Para
Para abordar o ponto de vista lacaniano sobre o narcisismo, falaremos do complexo da intrusão, cujo protótipo é a relação entre os irmãos, que inclui a rivalidade, a inveja, o ciúme, a agressividade, o companheirismo, os fenômenos do duplo, entre eles a matriz paranoica do conhecimento. Falaremos também de imagem e do imaginário. O narcisismo terá sempre uma relação com o olhar, com a imagem, e também, é claro, com o registro do imaginário. De fato, algum dia, ainda imaturo, às vezes antes de saber andar, o bebê, observando no insight um reflexo, percebe que se trata da imagem do seu corpo, de sua própria imagem. Essa percepção é salutar, pois confere alguma unidade àquele ser que anteriormente era um caos de sensações, percepções, alucinações de toda espécie, externas ou internas, agradáveis, prazerosas, mas também angustiantes e terríveis. Salutar, sim, de um ponto de vista, mas essa imagem aliena. O Rimbaud, poeta francês, dizia: eu é um outro, na terceira pessoa. Para ilustrar brevemente o que dissemos, eu vou trazer 2 exemplos de observação. Uma menina de 2 anos, no hall, coberto de espelhos, embevecida com a sua imagem, dizia e repetia: ela é linda. É claro que se referia a si própria. Exemplifica com essa frase a captação, assim como a alienação à sua imagem. O que fica ainda mais evidenciado pelo uso da terceira pessoa, como já notaram Rimbaud. Essa situação poderia remeter também à recente separação de seus pais. A menina se apoiava em seu narcisismo como uma forma de vivenciar uma primeira experiência de luto. Agora, outro exemplo. Uma cliente, e vem no sentido contrário, uma cliente de 19 anos, filha única de pais bastante ausentes, histérica grave, que se apresentava como uma figura andrógena, se queixava às vezes de que lembranças de sua infância apareciam para ela em sequências de imagens, como nas histórias em quadrinhos. A fixação à sua imagem especular parecia não ter podido ser inteiramente superada. Assim, uma situação de insegurança na relação com os pais, isso é, uma vacilação da relação edípica, podia reativar o narcisismo e fazer com que a imagem especular prevalecesse. Vimos que Lacan situa o narcisismo como um fenômeno de imagem. Além disso, é no complexo de intrusão que ele se revela. Intrusos são especialmente os irmãos, particularmente aqueles que vêm perturbar uma relação de outros irmãos já nascidos com os pais. Na exposição, agora tem o Lacan faz menção a algumas experiências práticas que são muito ricas para explicar tudo que ele vai afirmar por aí. Então, ele diz que numa experiência com crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, se não tem nenhum adulto olhando, as crianças, e tem que ter uma certa diferença também de idade entre elas, não pode ser muito grande. Essas duplas, elas brincam como se elas formassem uma unidade, como se uma fosse o complemento da outra, numa espécie de transitivismo. Assim, por exemplo, quando uma criança nessa situação afirma que apanhou, ela bateu,
Mas ela não está mentindo, porque faz parte do grupo. Apanhou-se, bateu-se. É como se fosse alguma coisa assim. Então, ela está falando o quê? Da identificação narcísica que a liga a outra. Aqui Lacan parece ultrapassar a novela familiar e generalizar a especial ligação com o outro que caracteriza esse período. Eu sou o outro sou eu, faz parte de mim, eu faço parte dele. Somos mesmos em nossa semelhança especular. Isso vale para os irmãos, mas vale também para os coleguinhas da creche, da pracinha, os primos, os amigos queridos. Isso, inclusive, me fez entender o que o Freud fala de libido homossexual nessa fase. É isso, quer dizer, não tem diferença sexual envolvida nessa história. São mesmos. Eugénie Lemoine, psicanalista ligada a Lacan, desenvolveu esse tema do mesmo na relação entre as mães e suas filhas, mostrando que seria necessário um processo especial de separação entre essas mesmas, essas iguais, para que fosse possível pensar depois no complexo de castração na menina, como descrito por Freud. Agora tem uma coisa importante também, vamos lá. Diferentemente dos animais que seriam orientados apenas pela gestalt, isso é, pela forma dos parceiros, e assim poderiam ser facilmente enganados por objetos de forma semelhante, os humanos são desde sempre voltados para os outros humanos. A mãe no caos dos primeiros tempos, os irmãos no narcisismo e mais tarde o pai nos tempos do complexo de Édipo. No narcisismo, esses outros são os iguais, os irmãos, com quem estabelecemos relações de identificação narcísica, de rivalidade e companheirismo, de amor e de ódio, de inveja e de ciúme. Há nessa relação, aí é o que a teoria disso. 3 pontos que são muito especiais. O primeiro se refere à identificação narcísica, onde sou um com esse outro que é mesmo, que é igual a mim. O segundo tem a ver com os fenômenos de duplo, quando somos atraídos, mas ao mesmo tempo aterrorizados por uma semelhança muito grande, ou por um saber do outro muito acurado a respeito da nossa intimidade. Esses fenômenos de duplo podem culminar em experiências de possessão, quando o duplo se apodera do outro igual, dando origem a vivências e angústias psicóticas. Isso a gente vê bem na literatura e no cinema, né? Tem uma porção de livros e uma porção de filmes que exploram essa relação da possessão pelo duplo. A literatura, já falei. O terceiro ponto, muito importante, que Lacan assinala na relação narcísica, é o fato de que o outro aponta para cada um de nós a direção do nosso desejo. A raiz dessas características seria a identificação narcísica com o semelhante, identificação tão profunda que cada um se experimenta do e no lugar do outro. Essas proposições são fecundas para a gente entender, quando Lacan fala da matriz paranoica do conhecimento humano ou do desejo como sendo o desejo do outro. Mas talvez pelas mesmas razões, esses iguais do narcisismo manifestam também extrema agressividade.
Entre 2 e 5 anos, diz Lacan, podemos ouvir crianças dizerem com toda a naturalidade: vou furar sua barriga, corto a sua cabeça. E às vezes cortam mesmo, quer dizer, eles começam dizendo e vão ao ato como acontece. Uma vez, perguntando a 2 irmãos, um de 4 e o outro de 2 anos, o que pensavam do novo irmãozinho que se anunciava, o menor disse: mata. O mais velho sorriu e disse: é legal, mas enquanto isso eu observava que ele matava um inseto com o pé, com todo prazer, passava o pé em cima do bicho. Quer dizer, irmão não é flor que se cheire. O último artigo desse conjunto, que eu estou analisando aqui, já fala da passagem para o simbólico. Eu já falei o negócio do francês, então ele passa, é o estágio do espelho como formador da função do eu. Ficaria totalmente ininteligível se esse je fosse por todos os lados. Era moi, 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 agora virou je. Então, quando entra no simbólico, já tem alguém que pode dizer eu de maneira sólida. Vamos lá. Lacan inicia esse novo texto dizendo que a criança, em seu júbilo por ver sua imagem, brinca com ela e relaciona os movimentos da imagem com o ambiente refletido pelo espelho. Observa que a imagem redobra o seu corpo, assim como os demais personagens e até os objetos que estão a seu lado. Ele chega a mencionar uma troca de olhares entre a criança e os personagens da cena. Mas o que ele enfatiza aí é a inserção precoce desse ser, que muitas vezes ainda não anda em um ambiente social, e não propriamente a função mãe-espelho, como acentua o Winnicott. O reconhecimento na imagem especular seria aí também é uma desses pulos do gato do Lacan. A imagem especular seria uma forma, uma Gestalt, como se diz em alemão, uma forma primordial antes que a linguagem situe a criança no universal da função de sujeito. Essa forma poderia ser designada como eu ideal e seria a fonte das identificações secundárias, cuja função seria a normalização libidinal. Mas essa forma total do corpo só é dada na exterioridade. Então, ela funciona como uma armadura que contém a turbulência dos movimentos que animam a criança. Então, estamos entre imagens precoces do corpo despedaçado, remanescentes da vivência caótica dos primeiros momentos do bebê e a armadura de uma identidade. É claro que essa mistura de impressões e pulsões caóticas que querem se manifestar e uma imagem armadura que as contém provoca uma tensão constante que constitui o destino dos humanos. Ele diz que um peixe é como a água. A gente é diferente, a gente nunca é como nada, no máximo como os mesmos, como os irmãos, como os iguais. Agora, como a água não, o nosso ambiente é sempre, nós somos sempre com mal-estar diante de tudo. No momento em que termina o estágio do espelho, todo o saber se altera. Os objetos são constituídos pelo drama do ciúme primordial edípico, pela mediação do desejo do outro. A normalização dessa etapa se faz pela entrada na cultura, o que é
facilita que a criança possa domar os impulsos destrutivos e até mortíferos, como já tinha visto, da agressividade que recobre o narcisismo, qualquer relação com o outro, mesmo a mais amorosa. Então, se a gente está no estágio, é rápido. Vamos lá. Chegaremos. Bom, o Lacan, ele tenta falar, eu vou resumir, porque nós estamos no tempo. O Lacan tenta fazer um aparelho óptico imitando Freud. O importante aí é que ele cita Freud e diz o seguinte, que Freud diz que as localizações psíquicas que ele postula não são de modo algum anatômicas, mas algo como lugar psíquico, onde apareceria a imagem se pensássemos no aparelho óptico. Então ele vai fazer o aparelho óptico dele, né? Somos irmãos, vamos lá na concorrência. Quem que faz o melhor aparelho óptico? Vamos lá. Mas não vou tratar de aparelho óptico, não. Eu vou continuar nos conceitos. Ele destaca o texto em que é dito, o trecho em que é dito introduzir o narcisismo. É o trecho conhecidíssimo da nova ação psíquica, né? Então, o Freud diz que não existe desde o início alguma coisa como narcisismo e que uma nova ação psíquica é necessária para dar forma. Aí vem o pulo, Gestalt. Aí ele diz, Gestalt é a imagem. Então eu tenho toda a razão de falar que a imagem especular é aquilo que vem, que é a nova ação psíquica, que vem da forma alterotiva, ele não fala, que vem da forma ao sujeito, que vem da forma à criança, que vem da forma ao bebê. Ele diz que não se trata de autoerotismo, porque também autoerotismo é duplo. Autoerotismo não dá, né, para aquele caos que ele falava antes. Então, mas o importante é que ele ressalta que a nova ação psíquica é a criação da imagem especular da qual ele já tinha falado. Uma imagem é necessária para constituir o narcisismo. Ele anuncia que vai tratar do estágio do espelho, mostrando que 2 registros, isso também é importante, estão implicados nele. O registro imaginário, que teria a ver com as identificações formadoras, e a relação do sujeito com, aí eu ponho entre parênteses, o registro, porque não é nada, é o real. Lembramos o que dizíamos ainda agora, sobre a imagem armadura que abraça e dá sentido ao corpo despedaçado, ao caos inicial, ao real que vem de fora, como na psicose, pela mediação da imagem especular. Eu é essa imagem, concebe o bebê, e jubila. Essa segunda organização que abraça o real da primeira, vivenciada só a posteriori, é a do narcisismo. A terceira será a do Édipo, que todo mundo conhece. Freud diria, a pulsão sexual entra em latência e a criança vai adquirir os saberes do seu grupo social, da sua cultura. Na análise também, pelo acesso ao simbólico, produz-se a fala cheia que modifica o sujeito quando ele a enuncia. Visto dessa forma, o desenvolvimento de uma criança vai adquirindo mais estabilidade, na medida em que ela avança nas mediações. A narcísica ainda instável e a edípica, que confere mais estabilidade à organização de seu psiquismo. Resumindo, talvez a nova ação psíquica postulada por Freud tenha a ver com o duplo que percebo no narcisismo, como explicado por Lacan. No início, a criança está perdida num caos fusional, sem mapas, sem localizações, sem tópica, diria Freud.
Ao descobrir sua imagem, a criança ganha simultaneamente uma forma e um lugar onde pode situar o que sente. Então, o narcisismo, ao mesmo tempo em que abrange todos os fenômenos ligados ao outro, que é também mesmo imaginário, dá forma aos primeiros momentos da relação primordial. E talvez mais importante, desde que sabemos que somos com. Por isso, Sua Majestade o Bebê parece um termo equivocado se por acaso pensamos nele como a entronização de um ser onipotente e solitário. O eu ideal seria evidenciado pelo júbilo de se descobrir, embora na imagem. Já podemos contar dois, eu e a minha imagem, eu a minha irmã, o meu igual, o meu duplo. O ideal do eu, diz Lacan, é o segundo narcisismo que aponta para o ideal indicado pelo outro, do complexo de Édipo, já pertencendo, portanto, também ao domínio do simbólico. Assim como a imagem especular, esse ideal também viria de fora. Qual seria... Está acabando. Você está aflito aí. Está aflito aí, mas não tem muito. Qual seria a importância da concepção de Lacan do narcisismo no mundo de hoje? Poderíamos avançar em sua concepção mais tardia para analisar essa questão, mas deixo a exposição do pensamento do último Lacan por excelente artigo de Ondina Machado a ser publicado em nossos próximos cadernos de psicanálise. Aqui, vou ser fiel ao que dizia no início. Desde as primeiras concepções de Lacan, já podemos entrever as consequências que iriam acontecer no declínio do pai. Vimos que, no primeiro momento, o bebê vivia no caos. Depois, a nova ação psíquica ofereceu uma imagem externa, alienante, mas também um lugar onde localizar tudo isso. E dá sentido ao caos desse real, que ao mesmo tempo fornece uma armadura para contê-lo. Eu é ela, a imagem. Criava-se o imaginário, salvador, mas sempre um tanto instável, sujeito a se desarticular e revelar o caos que reveste. Salvador, mas alienante. Eu está fora. Eu é na terceira pessoa. O complexo de Édipo marca a introdução na cultura pela relação transcendente, abstrata e hierárquica representada pela fala. Sou seu pai. Eu sei lá como é que fica isso com o DNA, mas antes era isso. Não tinha nenhuma prova de que um homem era um pai. E tinha muita brincadeira a respeito disso até no carnaval. Lembram? E dizia para todos que o filho era meu senhor. Lembra disso? Não, é muito velho. Agora, então, terminou o tempo das ligações umbilicais. Dessa forma, o pai profere a lei da interdição do incesto, mas, ao mesmo tempo, aponta para o ideal eu estou querendo correr, não vai? Para o ideal do ego, que mostra a direção de um futuro possível e dá alguma estabilidade à construção de cada um de nós como membros de uma cultura. Sem lei, sem ideal, sem transcendência, ficaríamos na concretude do eu ou você, na concretude dos impulsos assassinos do narcisismo. Assim estamos, eu creio, em meio a descrenças, ódios, verdades instáveis, fake news, assassinatos. Mas despontam em meio ao caos, em meio aos cacos do universal perdido, bricolagens, associações, fraternidades, sororidades, estáveis, mas verdadeiras enquanto duram. Eu dedico esse trabalho à minha irmã que morreu,
já há muito tempo, não é de agora, e a todas as outras com quem eu compartilhei essa irmandade. Com ambivalência, é claro, mas assim é a vida.